Olá, time da Leveza, meus queridos e minhas queridas, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Nós estamos no ar, no meu ar. amor. Olha aí, ó. E olha, eu quero falar com você que está aqui começando a ver o nosso vídeo, que já está aqui, ó, acompanhando a gente há tanto tempo, né? E você também que está chegando. Nós vamos receber um convidado que voltou, né? Porque era tanto assunto, era tanta coisa boa, né? Que eu acho que ele vai ter que voltar ainda mais uma vez, né, minha vida? A gente podia ter jogado o podcast para 2 horas. Então... porque, olha, faltou tempo para tanta riqueza que esse nosso convidado traz. Então, olha, fica aí, já senta no seu sofá, no seu melhor espaço aí, traz a caneta, papel, que hoje nós vamos ter mais uma grande aula com esse grande cara, que é o Marcelo de Elias. Olá, de novo! É isso aí, Marcelão, seja bem-vindo aqui. Muito obrigado. Obrigada por você ter voltado, aceitado o nosso convite, em compartilhar mais um pouco da sua experiência, da sua história. Gente, olha, você que está aí em casa, já se inscreva aqui no nosso canal, encaminha esse vídeo para outras pessoas. Nós vamos falar de um tema importantíssimo que eu tenho certeza que aí na sua vida você já passou por um momento assim, que é um momento de mudar, momento de mudança. Quando a gente se depara com uma mudança na vida, pode ser profissional ou não, né? Às vezes uma mudança de casa, às vezes uma mudança de emprego, às vezes uma mudança no relacionamento. E qualquer que seja a mudança, ela demanda de nós uma série de coisas, né? Olha que interessante. Então, curte esse vídeo, encaminha para sua galera aí e fica com a gente até o final, certo? E o bacana é o seguinte, que nós estamos com um dos caras que mais conhece sobre o tema aqui. Ah, então, sim, a gente, vamos tirar o máximo de proveito desse podcast aqui, aprender bastante sobre esses processos de mudança, porque muitas vezes ele é doloroso, né? A gente foi com receio de que ele aconteça, mas eu acho que talvez o papo hoje vai abrir um novo horizonte pro pessoal, não é isso? E bom lembrar também, né, minha vida, que esse podcast você consegue assistir aqui pelo YouTube, mas também está lá no Spotify. Nós vamos deixar tudo aqui para você na descrição do vídeo. Você pode ver pelo Spotify e também pelo podcast da Apple, tá? Então tá no carro, tá malhando, tá fazendo alguma coisa, tá em movimento, pode. Algo novo. Coloca o seu foninho e manda para os amigos, que todo mundo vai poder entrar para esse time da Leveza. Olha que maravilha, não é isso? É isso, meu irmão. Vamos apresentar ele de novo? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho do currículo, gente, o currículo dele. Não. Aí já vai agora tomar o podcast inteiro. Marcelo... Como ele é de casa, né? Eu vou deixar o Marcelo falar da sua história profissional também, né? O que você gostaria de destacar. O microfone é seu, Marcelo. Obrigado. Feliz de estar aqui de novo com vocês. Esse podcast certamente está fazendo boas mudanças na vida de muitas pessoas, né? Trazendo reflexões. E parabéns por essa iniciativa. Eu sou Marcelo de Elias, né? Sou professor, é a maneira que eu gosto de dizer, porque sou já há muito tempo. Hoje eu trabalho mais fortemente com palestras, a gente viaja o Brasil e às vezes até fora dele, atendendo eventos, empresas que estão passando por mudanças, que precisam de uma mensagem que traga alguma inspiração, né? Alguma coisa. E estou sempre produzindo conteúdos o tempo todo, né? Nas redes sociais. Inclusive, já fica aí o recadinho, quem quiser seguir @Marcelo de Elias e tal. Isso. E tem bastante coisa que a gente está produzindo. E a minha trajetória é de um cara que trabalhou em recursos humanos. Na verdade, antes disso, eu tinha trabalhado em rádio, depois trabalhei em recursos humanos bastante tempo. Na empresa que eu trabalhei em RH, eu fiz uma carreira de analista e saí de lá como executivo que cuidava do RH. Mas uma das coisas que eu percebi lá na empresa com muito interesse, ela passou por um processo de fusão e aquisição durante aquele período, onde ela adquiriu outras. Então, ali foi uma grande experiência que eu tive de tentar entender essa coisa da mudança cultural no negócio, sabe? O que se aproveita de quem você compra, o que você aproveita para implementar. Então, naquele momento, eu já tinha algum interesse forte em estudar mais esse assunto, mas me interessei ainda mais. Já faz bastante tempo que eu trabalho com treinamentos, ministrando treinamentos. A minha carreira de RH também tinha muito disso no meu trabalho. Então, eu percebi também isso, que até no meu trabalho pessoal, profissional, o objetivo era meio que ajudar as pessoas a mudarem, a se desenvolverem, a ser melhores. Sempre gostei muito da pegada do treinamento da liderança, do treinamento das soft skills, né? Então, sempre visando melhorar ou mudar alguma coisa. Então, a gente vai juntando essa fome com a vontade de comer, né? Eu falei, peraí, eu gosto de mudança, eu gosto de ajudar as pessoas a mudarem, gosto de estudar isso. Estou conhecendo cada vez mais processos de fusão, aquisição, mudanças na cultura organizacional.
que eu vou fazer? Então eu vou mudar, pedir conta, Pois sair do RH Pois e fui trabalhar como professor, né, na Fundação do Cabral, Olha né, só. FGV, justamente falando de gestão de mudança, gestão da mudança cultural, e esse é meu trabalho. Então, e você tocou num ponto, né, que eu queria que você explorasse mais aqui com quem está em casa assistindo, que foi essa grande mudança. Na verdade, né, você, em toda a sua trajetória, você teve mudanças de áreas, né, aproveitando sempre aí a competência, como você falou, né, do rádio foi para a empresa, né, da empresa passou por tudo isso e tomou uma decisão, que eu acho que foi uma decisão que fez uma grande diferença na sua vida e na estrutura da sua vida também, né? Sim. Porque hoje você faz palestras no Brasil inteiro, né? Tá sempre aí na ponte aérea. E isso trouxe mudanças, com certeza, na sua vida pessoal, né? No seu casamento e também na sua vida profissional. Como que você chegou, né, nessa decisão, a coragem de falar, vou sair de um emprego estruturado, né? Aqui você já tinha, né, na empresa que você estava, você já tinha chegado, né, num cargo já executivo e assim, vamos dizer, você estava confortável ali, né? Sim. E também entre aspas, né, que a gente nunca está seguro em nada, né? Mas entre aspas, você já tinha construído ali, né, a sua história, tinha o seu salário, tinha a sua vida ali, né, daquele jeito. Aí você disse, não, agora eu quero pedir conta e vou descobrir um novo formato da vida aí. Como é que foi para você? Foi fácil? Não foi fácil, sim. Mas até porque, normalmente, as mudanças na carreira, na vida até mesmo, a maioria delas são motivadas por um processo doloroso. Então, por exemplo, a pessoa, ela perde o emprego, aí ela, agora eu vou ter que me virar. Tem gente que se transforma em empreendedor por causa disso. Às vezes nunca considerou isso, mas não consegue outro emprego, aí monta um negócio para vender alguma coisa em casa, pega gosto. Então, historicamente, boa parte das pessoas, certamente a maioria, acaba mudando pela dor, por alguma coisa que deu errado. E menos gente acaba mudando pelo amor, mas não no sentido assim apenas de fazer o que gosta, mas tudo tá dando certo e, em tese, não teria nenhuma razão para mudar. Esse é meu caso, entendeu? Eu era gerente de RH na indústria que eu trabalhava, tinha um papel muito interessante. Já executava um papel de diretor, mesmo cargo sendo de gerente, porque o próximo passo era ser diretor, estava sendo desenvolvido. E a empresa percebeu em mim a potencialidade de até dar um salto até mais rápido. Em vez de virar apenas o diretor daquela unidade, de repente virar uma coisa mais corporativa, cuidar de outras unidades. Então, essa seria uma coisa até acelerada e interessante. E eu lembro até hoje, Luiz Ju, que foi engraçado que o CEO da empresa, que era meu chefe, né, eu respondia diretamente para ele. Apesar de ser gerente, eu tinha um papel, como eu disse, já de diretor, então eu respondia para ele. E ele chegou em mim para dar essa notícia. Ele falou, Marcelo, eu quero dar uma boa notícia para você. Como você já está em ascensão para um dia ser diretor, e isso aconteceria rápido. A gente já quer acelerar até mais para você dar um salto duplo, aí, né? Um duplo carpado, né? Aí eu olhei para a cara dele e falei, nossa, quem não fica feliz, né? Porque isso deixa de ser um feedback, um reconhecimento, né? Fiquei muito feliz. Mas foi engraçado que da sala dele até a minha, na sala lá no RH, o dele ficava no terceiro andar, o meu ficava no primeiro. Eu lembro que de lá até aqui, meu sentimento foi mudando. Foi um sentimento do tipo, puxa vida, mas será que é isso que eu quero? Olha. Né? Aí quando eu cheguei lá na minha sala, eu lembro que a primeira pessoa que eu conversei foi com a minha esposa, peguei o telefone, liguei para ela. Eu falei assim, Mara, aconteceu uma coisa muito curiosa. Ela apavorada, ela é super ansiosa, deu um problema aí, né? Eu falei, aconteceu uma coisa não muito boa. Ela, o que aconteceu? Eu falei, meu chefe chamou dizendo que eu vou ser promovido daqui a algum tempo para diretor, constelação fodástica, sabe? Tipo, vai cuidar da coisa toda. Aí eu falei, ela falou, mas qual que é a má notícia? Eu falei, a má notícia é porque aí eu não saio mais daqui. Entendeu? Por quê? Por causa que, apesar de eu trabalhar lá e gostar do meu trabalho e amava o meu trabalho, sou muito grato a ele, tudo que eu conquistei lá e aprendi, mas eu entrei lá por ser entre aspas, um professor, um palestrante. Na verdade, quando me convidaram para trabalhar lá, o diretor de RH na época, ele me viu dando uma palestra. E ele gostou desse trabalho. Eu tinha 20 e poucos anos de idade. Eu, juntamente com o Jorge Luiz Conde, saudoso amigo que perdemos no início do ano passado. Ele viu um trabalho nosso e falou, preciso desse cara lá na empresa. Eu entrei como analista de RH Júnior, fui crescendo. Mas, na verdade, olha que interessante. Eu fui lá por ser palestrante. E aquilo ficava gritando dentro de mim, sabe? Do tipo, cara, mas é isso que eu quero. E eu achei uma crueldade muito grande com a empresa investir em mim. E eu não ficar, entendeu? Aí o meu chefe falou isso comigo num dia. 2 dias depois, eu
precisei de 2 dias para criar o argumento bacana. Nossa. 2 dias depois eu fui na sala dele, pedi para falar com ele, ele super feliz. Marcelo, achando... eu tô sentindo aqui, ó, a agonia. Não, mas dá uma agonia, cara. Nossa. Mas eu acho que, imagina o que eu senti, né? Sim. Porque é uma empresa que eu gostava, que eu era grato, fazia o que eu amava, recursos humanos é uma coisa que eu amo, né? E aí eu cheguei nele 2 dias depois que ele me anunciou, eu falei, seu Joaquim, eu vi falar 2 coisas pra você. O Joaquim era meu chefe. Ele falou o quê, Marcelo? Eu falei, olha, eu não vou aceitar isso que você quer pra minha carreira. Pensa em outra pessoa. E ele ficou assustado. E ele falou assim, qual que é a segunda coisa que você quer falar? Eu falei assim, eu quero pedir conta. Nossa, por essa Então ele foi a não coisa mais esperava. doida do mundo, assim, na cabeça dele. Mas ele era um cara tão gente boa, tão humanista, que ele entendeu e falou assim, Marcelo, eu sabia que eu imaginava que isso fosse acontecer, porque quando a gente vê você dando um treinamento, uma aula, o seu olho brilha muito mais, assim. E incentivou, me ajudou até. Fiquei Olha lá que um legal. tempo, Olha né? que postura, Incentivou, né? cara, muito legal. Muito bacana. E eu acho que é... Mas eu pedi conta. Não. Não, olha só. Ô, Renan, me consegue uma caneta e um papel, porque ele vai falando, eu quero Dá anotar vontade de algumas anotar. coisas pra conversar e a gente vai emendando, eu não falo. Pra não esquecer, né? Opa, tá aqui. Obrigado, Renan. Isso aí. Show. Obrigada. Valeu. Olha só, Marcelo, você falou coisas super importantes aí, né? Uma é essa questão não deixa de ser uma questão da postura do seu líder, né? Do seu... De olhar, né? Muitas vezes o que a gente vê é que tem líderes que seguram os seus liderados em algumas posições, enfim, não olhando para o crescimento dele, porque para a empresa, ou então até para o próprio líder, né? Aquele cara tá ali, é bom para ele, né? Uhum. E não enxerga que muitas vezes esse cara pode crescer, esse cara pode, né? Aliás, às vezes ele tá sendo até um impeditivo para esse cara crescer, né? E quando você olha e solta, né, vida? Né, o cara tá na sua frente e ele não pensou assim, poxa, eu tô trazendo uma oportunidade ímpar pro cara e o cara não quer, né? Sim. Então ele olha de uma forma mais ampla e fala, poxa, eu enxergo o seu valor. Fala, pô, bacana. o cara, né? Bacana. Que postura. Porque tem uns que poderiam falar assim, pô, que ingrato. Exatamente. Né? Que ingratidão. Exatamente. E não, é lógico, no fundo, o que ele queria é que eu aceitasse, senão ele não teria me proposto. Sim, Era mais óbvio. fácil. Mas entendeu, Mas, claro. diante da realidade. Claro. E me incentivou. Eu conversei com ele em janeiro, fiquei até julho daquele ano, 2014, desenvolvendo um sucessor. Esse assunto ficou mantido em sigilo durante um tempo, depois foi comunicado internamente para todos os funcionários da empresa. Na época que eu trabalhava lá, era 4.700 funcionários e tal. E o que eu mais recebi era gente que chegava assim, Marcelo, você é louco, meu, como é que você faz um negócio desse, né? E engraçado que hoje a gente encontra com muitas pessoas que até se aposentaram ou continuaram lá, e elas já olham com outro olhar, falam, Marcelo, você fez a decisão correta, porque eu, como carreira, tá? Eu sou mais bem-sucedido agora e muito mais feliz, assim. Muito mais feliz. Mas não que eu não fosse. Agora, eu já era feliz. Marcelo, olha que incrível. Você fala, né, a insegurança de ir para um outro, vamos dizer, esse outro universo que você ia, né, para qual você foi, né, e tá hoje, era um universo desconhecido. Sim. Né, sim. ainda, porque por mais que você fizesse, né, você ia ter que construir algo, uma nova carreira, um novo posicionamento, uma nova forma de fazer o seu trabalho. Na verdade, né? eu virei um empreendedor. Exatamente. Né? Eu fui montar um negócio meu que eu não saberia se daria certo. É isso que você está dizendo. Nessa Sim. linha, Marcelo, eu queria fazer uma pergunta que é o seguinte. Normalmente, quando a pessoa dá essa virada de carreira, né, podemos chamar assim, o seu status naquele momento, você tinha tudo... você trilhou um caminho para chegar até onde você tinha chegado. Isso. Então, os aprendizados necessários, a fluência nos assuntos que você tinha que lidar todos os dias, claro, com seus desafios, é óbvio. As facilidades que vinham também com a posição que você tinha. Sim. Aí, quando você migrou para uma outra carreira, você teve que começar a plantar coisas por mais que tivesse uma bagagem, né? Sim. Você teve começou que do zero. organizar coisas quase que do zero. Né? Como outro, que foi totalmente isso? diferente. Né? Totalmente. Como é que foi para você isso? Porque lá você era um gerentão, falava aqui, Sim. pá, tinha um negócio aqui, um monte de gente lá para te ajudar. No quinto dia útil tinha um salário já garantido. E também tinha um já salário. era reconhecido por Reconhecido. isso, né? Ainda mais na minha cidade, uma cidade pequena, você vira meio que autoridade. Tem um evento na cidade e te chama para compor a mesa, pra você ter uma ideia. Desse jeito. Sim. Né? E aí, como é que foi? Você chegou lá agora, pô, beleza. Boa. Dia seguinte, tô lá. E Cara. aí, como é que foi? Então, assim, muita coisa passa na cabeça da gente, né? Mas sabe o que mais me ajudou, Luiz?
Realmente, eu acho que a melhor palavra para se usar é essa. Comecei do zero, porque era Sim. algo que eu não tinha feito profissionalmente. Já dava palestra, mas assim, era uma coisa incipiente, era uma coisa amadora até. Quando eu resolvi entrar com força nisso, eu tive que estruturar um negócio, empresa e tal. Mas o que me deu muito conforto foram alguns fatores. Por exemplo, como eu era executivo na empresa, tinha um salário razoável, eu fiz uma reserva financeira. Bacana. Isso me ajudou. Porque eu falei que se não der certo, pelo menos durante um tempo eu vivo, né? Sim. Olha Outra coisa, um grande apoio da família. A minha esposa, ela é profissional, ela é Até esteticista. anotei aqui, ó. Ela é esteticista, ela tem a carreira dela, ela tem o dinheiro dela. E ela é legal. Eu lembro até hoje o dia que ela falou pra mim assim, Marcelo, errado não vai dar, mas se der errado eu te sustento. Achei engraçado o jeito que ela falou. Né? O meu pai e minha mãe sempre incentivando, porque eles sabiam do meu sonho. A minha mãe muito mais medrosa. Mãe muito preocupada, né? Sim, pelo menos a mais maioria protetora, delas. né? Mais protetora. Ela falava, Marcelo, cuidado, vai trocar o certo pelo duvidoso. Meu pai não. Meu pai, ele é um industrial, um funcionário da indústria que queria ter outras carreiras, que queria tentar outras coisas, queria empreender, queria montar uma loja, nunca fez isso por medo. E ele se aposentou frustrado por não ter arriscado mais, né? Como diz aquela música do Titãs, né? Devia ter arriscado mais, né? E o pai é esse cara aí do epitáfio dessa música. E ele, então, na hora que eu falei, vou pedir conta da empresa que ele trabalhou, inclusive, se aposentou, para poder ser empreendedor e fazer meu sonho, ele abraçou, falou, vai pra cima, velho, é isso mesmo. Olha, eu tô até arrepiada, muito legal, muito legal. Sabe por quê? A frustração dele foi a minha força. Mas tem uma frase Entendeu? que diz o seguinte, que nós somos os sonhos dos nossos ancestrais. Sem dúvida. Né? Hoje nós somos, tem até um texto muito bonito que eu usei no Dia das Mulheres falando sobre isso, né? Nós somos os sonhos dos nossos ancestrais, nós somos a voz dos nossos ancestrais. Sim. Hoje nós fazemos coisas que um dia eles sonharam, né? Sim, que um dia, aliás, coisas que às vezes eles nem sonharam. Nossa, Então hoje a gente realiza e honra, né? A nossa ancestralidade, o seu pai em Isso que especial. você tá falando, Que Ju, lindo, de certa viu? forma até me emociona, porque um tempo atrás, alguns anos atrás, eu fui reconhecido na minha cidade, né? Porque o pessoal fala que santo de casa não faz milagre, né? Eu fui reconhecido com um prêmio na Câmara Municipal, e isso me deu muito orgulho, assim. Uma cidade pequena, não poderia fazer diferença na vida de ninguém. Para mim fez muito. Claro. Eles me certificaram com um mérito, um cidadão que destacou a cidade no Brasil. Olha o legado aí, né? E eu lembro que quando fui lá receber esse prêmio, teve uma sessão solene da Câmara, dos vereadores e tal, foram convidados. Foram várias pessoas que gostam de mim, entre eles meus pais, né? E eu lembro que na hora de eu fazer o meu discurso lá de agradecimento, né? Eu fiz de improviso, não levei nada escrito. Mas eu agradeci muitas pessoas que passaram pela minha vida profissional, liderados, líderes, tal, esposa, tal, e em nenhum momento falei dos meus pais, né? Quando chegou no final, acho que meus pais estavam ali na frente, acho que vai esquecer da gente, né? Vai esquecer da gente. Assim, se coçando na cadeira. Aí no final eu falei deles, e nessa hora eu falo que até me emociona, porque você falou, é justamente o que eu disse. Eu me emocionei lá no dia, foi um momento que eu me emocionei, porque eu falei justamente isso lá, eu falei assim, pai e mãe, mais ou menos nessa linha, tá? Pai e mãe, o que eu faço hoje é um pedaço de vocês. O que eu ensino nas minhas palestras são valores que eu aprendi com vocês. Que lindo, tá Entendeu? vendo, gente? Então a gente é isso que você falou, velho. A gente é isso que você falou. Que lindo. Assim, e exatamente, nós somos os nossos pais, né? Sim. Então, quando a gente cuida bem da nossa vida, a gente tá dizendo, olhando pra trás e falando assim, pai, mãe, olha, eu tô cuidando bem do filhinho de vocês. Muito legal. Né? Muito legal. Isso é o motivo de alegria dos pais, né? Sim. Mas foi uma mudança radical, corajosa, e que tudo isso me apoiou, Luiz. A reserva financeira, o apoio das pessoas, a certeza de que eu tinha competências para isso, porque senão também você mudar para uma coisa que você nunca não faz nem ideia. Perfeito. Eu já fazia, mesmo que amadoristicamente, mas sabia fazer. E outro, sabe esses 6 meses que o meu chefe me manteve na empresa, eu sou muito grato a ele, porque ele falou assim, Marcelo, eu preciso de você como o cara que dirige aqui o RH. Mas eu sei que você está na transição, então precisou, dedica parte do seu tempo a isso. Pô, que bacana. E até eticamente, eu nunca faltei ao trabalho para dar uma palestra. Isso eu não fiz. Mas, assim, tinha momentos que eu aproveitava, já sabendo que eu ia para outro caminho, para prospectar cliente, para aprender. Fui fazer curso do mercado de palestras, fui com o Roberto Nachique, não sei o quê, fui estudar aqui, estudar ali e tal. Enfim, quando no dia 31 de julho de 2014, que foi o meu último dia, no dia 1º de agosto, que era o dia seguinte, eu peguei o avião, fui para Manaus dar uma palestra. Ou seja, já estava tudo muito bacana. Organizado. Isso é uma coisa interessante no que você está falando, né? A gente vem percebendo que isso acontece com muita frequência. E lá na constelação, a gente vê que quando nós acessamos isso que a Juliana falou dos nossos pais,
nós temos uma certeza de que as coisas vão dar certo. E nós resgatamos também competências e tudo mais que às vezes a gente nem sabia que tinha e que vem. Por que eu estou dizendo isso? Da mesma maneira que você acessou isso do seu pai, pode ser que talvez outras pessoas aí atrás tenham sido... Outros ancestrais, seus avós, né? Sem dúvida. Enfim, professores, palestrantes e tal. Eu quero contar um exemplo que eu nunca cozinhei. E eu sei que você gosta de cozinhar. Muito, muito. Fiz curso de gastronomia no Senac, como lazer, mas fiz. Luiz também adora, mas não fez curso nenhum ainda, né, minha Não vida? fiz. Eu gostaria muito de fazer. Então ele tem mais dom do que eu, nem precisou de curso. Mas veja, eu também não sabia que eu ia gostar de cozinhar. Na verdade, eu não gostava, né? E o que me vem na cabeça, claro que, eu via minha avó, minha mãe cozinhando, mas eu vejo meu pai cozinhando. Eu adorava comer a comida do meu pai. É bonito, né? Assim, cara, eu legal, adorava. Legal. O meu sogro, porque Então, eu acho que tem essa toda questão... vez, desculpa. E o sogro era português, né? Português. Minha sogra também, mas é que eu acho que as mulheres da família cozinham numa questão assim, né? Tem que fazer no almoço. O meu sogro cozinhava por prazer. Poxa, né? que legal. E assim, né? Até esqueci o que eu ia falar. Puxa. Acontece. Vou falar pra você, cara. Mas você tá dizendo que você gosta de cozinhar? Na verdade... lembrei. É que toda vez que eu estou na cozinha fazendo isso para os meus filhos, para minha mulher ou para a família, eu me conecto com meu pai, cara. Olha que bacana. Porque eu tô lá lembrando. Então, é muito legal quando a gente acessa isso que está lá dentro da gente, a gente não sabe. Olha. Hoje meu pai não está mais vivo, não tem o sopão, mas eu tenho toda vez que eu estou cozinhando. Um negócio legal, que eu gosto de mostrar, que a pessoa gosta. Às vezes eu até sou chato. Aí, gostou? Se não gostou, pá! Que é aprovação, né? Mas quem cozinha gosta disso. Tá bom, Gosta que as pessoas achem gostoso, elogiem, né? Mas o que me conecta muito com a minha mãe, eu ainda tenho, ela é viva, junto com meu pai, graças a Deus, mas é o cheiro do café. Olha só. Que legal. Hoje vai ter um cafezinho aqui de novo. Vai ter hein? café. O cheiro do café me traz no casa, capricho. me traz mãe. Olha que legal. Então, e na verdade, todas essas nossas habilidades, a gente sempre fala na constelação que elas não são inteiramente nossas, né? Porque por trás, nós recebemos isso de alguma forma dos nossos ancestrais. Claro, aqui a gente faz um curso, a gente melhora isso, melhora aquilo. Por exemplo, né? Na minha casa hoje, meu irmão e eu somos professores, né? Dos 4 filhos da minha mãe, do meu pai, meu irmão e eu fomos para essa área, né, da docência. E minha irmã da minha mãe, a minha madrinha, né, professora também. Eu falo, mãe, eu gosto tanto de falar, de me comunicar, não tem problema nenhum em estar diante de uma câmera, de falar e de dar uma palestra, de onde veio isso, né? Eu pergunto pra ela, de onde veio? Ela fala que o meu avô era muito comunicativo, né? Olha. O meu avô na cidade era uma pessoa muito comunicativa, que as pessoas respeitavam muito o meu avô e ele usava muito essa ferramenta, né? Da comunicação, de se colocar, né? E talvez tenha mais ainda lá pra trás, né? E o fato, né? Eu sou madrasta hoje, né? Da filha do Luiz. Quando eu comecei a namorar o Luiz, para mim foi muito natural receber a Helena, né? Ser madraça. Não foi uma coisa assim, Juliana, foi difícil para você? Em momento algum foi difícil. Bacana. Só passei da medida um pouco, né? Querendo ocupar espaço demais, mas em momento nenhum foi difícil no sentido de acolhê-la, né? De estar com ela, como às vezes é difícil para uma mulher. E a minha avó, esposa do meu avô por parte, né, da minha mãe, foi madraça dos 8 filhos do meu avô. 8 filhos, nossa, que experiência, hein? Quem reclama Então, de um... imagina 8, né? 8. Que Então, bacana. veja, isso eu recebi podemos deles acessar também, isso. né? A gente pode acessar. Então, tudo que a gente faz, a gente recebe de alguém. E só mais uma coisa, algo bacana que você trouxe, né? Quando você fez esse processo da mudança, né, de você ir para uma nova carreira, você passou por um portal, né? Esse portal é um portal onde a gente deixa algumas coisas para trás, né, e vai em busca de uma experiência nova que a gente não sabe exatamente aquilo que a gente vai fazer, né? Então essa transição, né, veja, você trouxe assim, a minha mãe disse, vai trocar o certo pelo duvidoso e tal. E nós, como adultos, como filhos adultos,
Nós precisamos olhar para os nossos pais e falar, olha mãe, olha pai, eu recebo tudo, né, que vocês me deram, mas agora eu vou, me abençoa, né, me dá a sua bênção, me olha com carinho, eu vou fazer um pouquinho diferente agora do que você está pensando. Isso, Eu vou fazer um pouquinho diferente do jeito que talvez você fizesse e vou seguir o meu caminho. Esse é o caminho do adulto, né? Sim. Porque a criança, ela não consegue fazer esse processo porque ela está buscando o amor dos pais. E ela não tem esse espaço, não teria essa argumentação. Não teria. E ela faz tudo para ter o amor dos pais. Sim, e muitas vezes a gente cresce na vida e a gente fica ainda com essa criança dominando a gente. Olha, que bacana, e quantas vezes, Marcelo, as pessoas podam o seu sucesso, a sua felicidade, porque elas estão presas a um pensamento da mamãe e do papai. Gente, e eu fico pensando, vocês que trabalham com a constelação, eu acho tão interessante quando vocês falam de acessar os antepassados, mas eu fico imaginando assim, a responsabilidade nossa de ser a pessoa que alguém vai acessar um dia também. Né? Não é verdade? O quanto que você dali pra frente você pode construir, ser uma figura de transição, construir um legado novo, né? A sua responsabilidade transgeracional. Pois é, né? Olha, o que eu deixo pra frente também, né? Perfeito. E eu acho que isso é o que eu mais... Eu tô com uma mentoria agora com mulheres, né? Isso é o que eu tô batendo na tecla com elas, né? Nós sermos uma mulher de legado. A mentoria chama mulher de legado. Nome bonito. E a questão é você ter a sua responsabilidade transgeracional. O que você está deixando para a geração seguinte? O que você está podendo resolver aqui hoje para você passar adiante? Algo mais leve, né? Que eles possam acessar de forma mais leve. Sensacional que você está trazendo, né? Ô Marcelo, e como é que cara? Você falou uma coisa interessante, né? Como é que você vê hoje os jovens que se sentem perdidos, até para buscar como você falou, uma carreira ou dentro da empresa, ou empreendedora, né? Como é que você vê isso dentro desse contexto da mudança? Cara, e o que tem de jovem perdido, viu, Luiz? As gerações de agora, elas são muito perdidas. E isso tem um lado bom e um lado ruim, né? O lado ruim, porque quando você está perdido, você não sabe para onde você vai, você pode gastar tempo com o que não vale a pena, pode escolher um caminho errado. Mas eu falo que tem um lado bom. Qual que é o lado bom? Elas estão perdidas porque elas têm mais possibilidades do que antes. Esse é o lado bom. Antigamente, os filhos seguiam muitos caminhos traçados exclusivamente pelos pais. Tanto que era muito comum do tipo, eu sou engenheiro, você vai ser engenheiro também. Então, elas não tinham dúvidas porque já estava trilhado o caminho para elas. Ou o pai trabalhava na roça, meu filho cresceu, vai trabalhar na roça. Ou tem um negócio. Ou tem um negócio, vai herdar minha loja. Vai herdar, né? Então, assim, tem caminhos que já são trilhados. Isso é bom porque não dá tanta dúvida. Mas qual que é o lado ruim? O lado ruim é que você pode estar escolhendo um caminho que não é necessariamente seu. Você pode estar seguindo uma história que não é a sua. Então, isso vai cobrar um preço lá em frente, uma frustração, né? Ou nem tão lá em frente. De repente, isso já vem através de doença psicossomática, a pessoa começa a ficar depressiva, deprimida. Um monte de coisa pode acontecer. Então, esse jovem de agora, ele tem, a maioria, tá? Lógico que existem exceções maravilhosas, mas a maioria está perdida. E essa perdição, né? Ela tem isso, porque é tanta coisa, tanta possibilidade que é possível ser acessado, hoje, né? Como trabalho, como carreira. Então eu percebo assim que estar perdido é normal num ambiente de muitas possibilidades, né? É o paradoxo da escolha que a gente chama, né? Por exemplo, quando você vai num restaurante, tem um cardápio ali, um tipo de carne, um tipo de frango, um tipo de peixe, fica mais fácil. Agora você tem um cardápio com 200 opções, pronto. Perfeito. E é capaz de você olhar 200 opções e falar, não tem nada pra comer, né? É igual Netflix, você olha lá milhões de filmes, não tem nada pra assistir, né? Quanto mais escolha, menos opção. É incrível. Então, eu acredito que perdidos sempre estaremos. O mundo vai nos dar muitas oportunidades. Não, mas é verdade. Netflix, adorei. Mas é o paradoxo da escolha, porque hoje o jovem, antigamente, por exemplo, na minha cidade, eu me formei em administração. Era algo que em tese eu até queria. Mas, mesmo que eu não quisesse, eu não saberia o que fazer, porque só tinha uma faculdade na minha cidade, era administração, ou letras, ou pedagogia. Eu falei, não, eu sou professor, mas eu prefiro administração. Né? Hoje não, hoje com curso online, faculdades, uma abrindo atrás da outra, pode ser o que você quiser. Sim. Então, o que acontece? A insegurança, a dúvida. Então, a dúvida, por um lado, ela é boa, porque ela quer dizer que você tem possibilidades. Só que, como é que se acerta? Eu acho que, primeira coisa, a gente tem que abrir um pouco mão dessa história de acertar sempre. Tanto que já se fala muito de multicarreiras. Eu conheço, por exemplo, ontem eu falava dessa amiga para minha esposa, tem uma conhecida minha, uma amiga que foi pro lado da administração, foi trabalhar numa indústria, na parte de auditoria, foi fazer curso de gastronomia, hoje ela é chefe de cozinha no navio, né? Então mudou radicalmente. Uau. Aí você fala, perdeu tempo?
Claro, se ela gosta de ser cozinheira, de ser chefe de cozinha, talvez se ela escolhesse isso antes, talvez, né, acertaria melhor. Mas ela não se... Mas como a gente olha daqui não pra reclama, diante, ela não né? reclama. Você Ela teve fala, bacana. uma funcionária que também Sim. que foi para uma carreira como Engenheira. essa, né? Não, Engenheira. e essa menina, ela fala assim que, como chefe de cozinha, ela lidera uma equipe. Ela falou, a administração me ensinou isso. É isso que eu ia falar. Entendeu? Então, assim, cara, não tem história errada, né? Às vezes demora mais pra você chegar no que você quer, Sim, né? perfeito. Então, estar perdido é normal, mas é clichê o que eu vou dizer, mas não tem um clichê melhor porque ele é verdade. A pessoa tem que conectar com ela mesma, aquela coisa do propósito, sabe? Do tipo assim, peraí, eu nasci pra quê? O que eu gosto? Vai em busca disso. Aí vai fazer ajuste. Até porque as carreiras durarão menos tempo daqui pra frente. Então, quem também acha que vai ser engenheiro a vida inteira do mesmo jeito, já começou mal. Né? A observação que a gente tem feito é o seguinte, né? Eu uso a analogia da montanha, né? Então, às vezes eu quero poder enxergar além da montanha, mas eu não vou conseguir enxergar além da montanha enquanto eu não percorrer um caminho. E o problema é que eu fico aqui parado, pensando, eu estou perdido, eu fico pensando, então, para que lado eu vou correr. É isso aí. E não sai do lugar, às vezes. E aí eu não sei se faz tanta diferença para o jovem ficar querendo escolher algo que realmente vale lhe dar todas as respostas que ele precisa naquele momento, porque não tem. Sim. Querer Então estar é melhor pronto, começar né? logo. Então, Não a tem ideia como, é começar, né? não tem como, é impossível. Olha, eu acho uma crueldade, sendo bem sincero, você aos 17 anos de idade tem que decidir qual profissão que você vai ter no fim da vida. E é isso que acontece. Não com todo mundo. Eu fiz faculdade um pouquinho mais tarde, não tinha dinheiro para fazer faculdade, fui fazer curso técnico, fui fazer faculdade com 20 e poucos anos. Mas, por exemplo, quando aquele jovem que terminou lá o ensino médio e o pai fala, você vai fazer vestibular para quê? Ah, vou fazer para medicina. Cara, mas com 17 anos, será que é o momento que você tem mais condições de definir? Né? Infelizmente é assim, esse é o assim mundo. hoje, é o modelo. Não tem como ser Sim. diferente. Mas assim, vamos assumir que tem chance de errar. Sim. Tem chance de não ser mudar feliz. E de Tem chance de repente não não ser ser feliz. isso, com certeza. Então tem que ter espaço para mudar. Tem que ter espaço para mudar. Hoje entendeu? eu acho que tem, né? Ué. E é bacana porque depois que ele chega lá em cima, no meio da montanha, ele já começa a enxergar um pouquinho mais além. Aí ele pode corrigir a rota, né? Corrige. Aí ele percebe que de repente o que ele vai ser é um paralelo do que ele queria com o que ele já é. Aí ele se diferencia. É isso aí. Ele se diferencia. Né? Eu conheço um engenheiro que trabalhava na área de engenharia da empresa dele e tal, decidiu fazer psicologia, igual a Ju. Radicalmente diferente. Sim. Ciências totalmente diferentes. Hoje, ele continua trabalhando numa outra indústria, como diretor de engenharia de não sei o quê, e ele fala, eu acho que eu sou um bom diretor, por causa da psicologia. Entendeu? Então, olha só, cara, ele montou um quebra-cabeça, virou um diretor diferente. Com certeza, totalmente bem Diferente. diferenciado, com Entendeu? certeza. Então, maravilha. Né? Às vezes o caminho que você vai seguir é um paralelo entre o que você queria, o que você pôde fazer, mas é justamente isso que vai te diferenciar. É isso aí. E assim, essa questão que você trouxe da informação, né? Nós estamos vivendo num momento onde estamos carregados de informação. Sim. E o jovem, e eu acho que não só o jovem, geral, assim, as pessoas estão muito confusas do que para onde olhar, o que fazer, devido a essa quantidade de informação, né? Então, como você falou, não tem um jeito, né? Isso está relacionado a você olhar para dentro de si, você selecionar algumas coisas para você seguir. Hoje está todo mundo querendo tudo. É isso. Né? E para selecionar, para fazer uma mudança, precisa selecionar um caminho e percorrer esse caminho, como o Luiz falou, ir por essa montanha, né? E conforme você for caminhando, você verificar realmente o que se isso faz sentido, se não faz, se você vai ter que agregar algo para esse caminho, né? O caminho vai te preparar, né? O caminho te prepara. O caminho prepara, enquanto perfeito. você está parado, nada te prepara. Né? Isso. Você não tem nada. É isso. Entendeu? Então, você está preparado para ficar parado só, né? Eu vou escolher uma faculdade, mas não sei o que. Tá, enquanto não escolhe, arruma um emprego. Vai fazer um faça curso. Alguma coisa, não fica parado, né? Isso aí. E essa questão que você colocou do Netflix, né, da escolha, eu queria fazer uma relação com os nossos filhos, né? Quando a gente tem filhos. Quanto mais escolha você dá para um filho, quanto mais escolha no sentido assim, você dá muito recurso, a criança não sabe o que faz com essa quantidade de recurso. Isso é verdade. Né? Então, é que nem você falou, olha pro Netflix, nossa, não tem nada para assistir, né? Igual as crianças, olha na Amazon lá. Eu quero então dar uma dica. Fala aí, eu vou falar pro vida. Renan, eu vou dar uma dica. Eu já dei uma outra dica, eu vou dar mais uma. É muito simples. Olha só, a criança tem uma estrutura para decisão limitada.
Mas é importante você já educar a criança que ela pode escolher. Então, quando o Theo quer escolher o tênis que ele vai usar para sair, por exemplo, esse já pode ser uma oportunidade de você ensinar seu filho a tomar decisões. Só que aí eu vou lá, em vez de pegar lá, sei lá, guarda-roupa 20 inteiro, pares, eu vou pegar e vou deixar 2 para ele. Uhum. Qual desses 2 você quer? É. Eu já restringo o universo de possibilidades. Porque se eu deixar os 20 que vão estar lá, ele vai levar o dia inteiro e não vai escolher aquilo que você falou. É verdade, a criança é um paradoxo. a criança não tem condições de lidar com muitos recursos, né? Agora, também impor para ele às vezes você tem que impor uma situação para um filho, mas às vezes você chegar lá e colocar... às vezes ele tá querendo ir como o Theo, né? Eu quero ir de casaco num sol de 38 não, graus. Né? Aí meu filho, você não vai, A né? mãe fala que não. Eu falo, vai, mas tu vai usar até o final. Vai Pronto. Aí ele fala, então é melhor não ir. Melhor não ir, não vamos colocar no porque ele tem que assumir a responsabilidade sobre a decisão que ele tomar. Poxa vida, mas Luiz é bem didático. Tipo, não põe o dedo na tomada que vai levar choque. Quer pôr? Então põe pra ver. Não, leva um choquinho, já fica esperto. Mas é isso. Então, e nós estamos sofrendo, a nossa geração de pais, porque eles estão assim, meu filho, o que você quer comer hoje no almoço? Mamãe, eu quero uma coisa que não tem. Né? O que você quer? E tá sendo invertido, né? Tudo isso. E nós estamos formando filhos, eu falo de maneira genérica, porque eu não tenho filhos, não quis ter, né? Eu brincava aqui agora há pouco dizendo que ter filhos para mim é um ato de coragem. 22 anos de casado, vou fazer agora, nem eu nem a esposa quisemos ter filhos. Mas assim, eu acho que isso tem feito com que filhos, de certa forma, se tornem menos resilientes. Sim. Sejam mais ansiosos, queiram tudo mais rápido, porque tem tudo na mão. Uhum. Entendeu? Então, é lógico que eu não estou dizendo se é bom ou ruim, é diferente. É lógico que assim, mas eu também não quero que meu filho passe pelo que eu passei, então vou dar mais condições, vou dar mais recursos. Beleza, é legítimo, bonito o que você está fazendo. Só que o que acontece? Ele se transforma em uma pessoa mais ansiosa, quer tudo na mão, talvez com menos garra, com menos capacidade de se frustrar quando não consegue. Perfeito. Exatamente. E a gente fala que você quer um filho, né? Você quer fazer um bem pro seu filho, é colocar ele diante de uma frustração. Sim. Porque não tem escola melhor, né? Sim. Tem até uma... amor, eu queria até fazer um ponto anterior. É muito legal a gente falar sobre filhos, né? Porque nos toca esse tema. Porque nós um dia fomos filhos e hoje nós temos a oportunidade de criar. Né? Então, veja, para que eu tenho filho? Se não é prepará-lo para que ele possa ter a vida dele. Então, se eu, com esse mindset, algumas coisas mudam. Então, eu não vou dar tudo o que ele quer. Porque, será que esse vai ter um efeito positivo? Tem que ter uns nãos, né? Tem que ter os limites. Sim. Não, quer dizer, tudo que eu faço diante do meu filho tem que estar alinhado com esse propósito de educá-lo. Filhos melhores. Adultos, para que saudáveis. eles possam ter uma vida diante das circunstâncias que ele vai ter. Sim. Mas aí deixa eu voltar aqui ao tema, que é o seguinte. Um termo, né, que você tem usado, né, Marcelo, que é sobre adaptabilidade. Perfeito. Comenta um pouco para a gente sobre isso, né? Como que os profissionais, as pessoas, né, podem se desenvolver com esse conceito. Cara, eu gosto muito de falar de adaptabilidade, porque no fundo, no meu trabalho de palestrante, eu acho que 100% dos trabalhos que eu faço é para avisar isso. É para ajudar aquelas pessoas que estão assistindo a palestra e tal, a serem adaptáveis, ou a serem mais favoráveis à mudança, ou entenderem que aquilo está acontecendo na empresa, eu tenho que me moldar. Enfim, basicamente é isso que eu faço, tá? É lógico que a gente faz isso com vários caminhos diferentes. Mas por que eu gosto da adaptabilidade? Porque a humanidade, ela só sobreviveu porque ela foi adaptável. Perfeito. Então, nós, enquanto seres humanos, temos a predisposição a se adaptar. O homem das cavernas se adaptou, né? E aí foi. Só que, por outro lado, né, aí a gente entra numa seara um pouco complexa, e eu tenho certeza que vocês também gostam, a Ju como psicóloga também deve gostar muito, que é a questão desse entendimento do cérebro, né? E a neurociência nos mostra o seguinte, que, por outro lado, apesar de sermos extremamente adaptativos, nosso cérebro, ou seja, nós mesmos, né, somos extremamente orientados para repetir modelos de sucesso. Então, o que está funcionando, faz de novo. Por que eu vou gastar energia, tempo, arriscar em fazer algo que eu ainda nunca fiz? Então, por exemplo, isso me faz pegar sempre os mesmos caminhos para ir para o trabalho, isso me faz sempre escolher as mesmas marcas, isso me faz a ter sempre as mesmas atitudes. Isso, né? A inteligência artificial de redes neurais é basicamente isso. É uma formação de hábito, ou seja, ela pega aquilo que está funcionando, está dando certo, faz de novo, faz de novo, até ficar perfeito.
Só que num mundo, veja bem, mutante que é agora, a pessoa chama de mundo VUCA, mundo Bunny, o que quiser, mundo de metaverso, né? Quando você começa a olhar esse mundo de hoje, não tem espaço mais para você acreditar que você vai ter sucesso no futuro repetindo o modelo do passado, né? Tem até um livro que tem esse nome que eu acho legal. É assim, o que te trouxe até aqui não necessariamente vai te levar daqui para frente. Uhum. Então, as fórmulas de sucesso que funcionaram nem sempre vão funcionar daqui para frente. Sim. Eu tenho certeza que uma hora não vai funcionar mais. Sim. Então, o que vai acontecer? Você tem que estar aberto para isso. E isso é adaptabilidade. Só que, então, sempre me perguntam isso, Luiz, do tipo, então, como é que a gente tem que ser nesse contexto? Eu vou dizer algo difícil. Mas você tem que ter uma adaptabilidade proativa, que é diferente da adaptabilidade clássica. Essa palavra adaptabilidade proativa eu nunca vi ninguém usar até eu usar. Até que eu fiz um artigo sobre as habilidades do mundo VUCA, as novas competências para o mundo VUCA, já faz alguns anos, e eu coloquei adaptabilidade proativa e depois eu vi um monte de gente usando. Pode ser uma coincidência, Sim. e se for por minha causa, eu fico mais feliz ainda, né? Legal. Mas o que acontece? Por quê? Porque a adaptabilidade sempre foi vista com um olhar reativo. Ou seja, a empresa está mudando, eu tenho que mudar. Tá. O mundo está mudando, eu tenho que mudar. E surgiu um conhecimento novo que eu ainda não sei, eu tenho que aprender. Ok. Veja bem, eu estou me adaptando, mas de maneira reativa. Eu estou reagindo em função a um contexto. Ok. Qual que é a adaptabilidade que a gente tem que ter nesse mundo acelerado? A proativa, ou seja, não é mudar em função do que é, mas do que vem. Não mudar em função do problema, mas daquela oportunidade que ninguém ainda enxergou. Uma antecipação, você olhar lá na frente. É uma visão antecipatória, por isso que eu falo que não é fácil, porque o dia a dia ele nos enche de coisas urgentes e isso inibe a capacidade de olhar, às vezes, coisas que são importantes, mas não são urgentes. Mas quais são os empresários, os profissionais que estão dando certo? Muito. São aqueles que enxergaram antes alguma coisa que vai acontecer. Perfeito. E começaram a mudar antes, e quando aquilo aconteceu, já estava pronto. Gente, na olha que verdade. Entendeu? sensacional. Olha que legal. Na né? verdade, Essa é a Pega adaptabilidade essa. proativa. Tá? esses são os geradores da mudança. Sim. Esses é que geraram a mudança. Que a gente nem sabe É a se mudança aquilo que ele disruptiva. projetou, É. se aconteceu ou não, mas ele já gerou a mudança. Sim, ele gerou disrupção. É isso aí. O que o Google fez? Ele gerou disrupção. Sensacional. As redes sociais geraram disrupção. Mas por quê? Porque elas viram que a sociedade estava mudando, que as Perfeito. pessoas iam precisar daquilo. O que o Steve Jobs fazia muito bem na Apple? Ele criava demanda para uma coisa que não existia. Então você fala assim, quando surgiu o iPhone, quando surgiu o iPad, ninguém usava tablet. Mas criou filas para comprar. Sim. Por quê? Primeiro porque a marca, a questão do branding, a Apple, se a Apple é bom e tal. Mas, na verdade, ele foi um grande sociólogo. Porque ele percebeu a sociedade mudando e falou, celular é pequeno demais para trabalhar, computador é grande demais. Vamos vir com o tablet. Perfeito. Entendeu? Então ele estudou a sociedade e isso vai ser útil. Sim, ele gerou a mudança. Aí quando ele lançou aquilo, que as pessoas falaram? Eu não sabia que eu precisava disso, mas eu preciso disso. Incrível. É incrível. Incrível. Isso é adaptabilidade proativa. Legal. Né? Ó, Muito esse legal. papo tá show. Eu vou servir no nosso cafezinho Opa! aqui. filha! Chegou a hora do Pera aí. café. Eu já falei que café me traz boas memórias afetivas. Sim, você falou que lembra da mamãe, né? Eu adoro café, eu sou viciado em café. A minha esposa fala que eu sou viciado em café só pra dar conta. Eu falo, não, imagina, eu paro quando quiser. mas eu sou viciado em café. Eu sou viciado em café. Ô, Marcelo, e falando, né, dessa memória afetiva, uma coisa que você disse me chamou bastante atenção e eu queria que também chamasse a sua atenção aí em casa, com relação a quando nós decidimos fazer uma mudança na nossa vida, passar por um processo, às vezes nós optamos, às vezes a mudança chega, não dá nem tempo da gente se preparar, né, para ela, e a gente tem que responder, né? Mas você falou do apoio, né? Você falou que na hora que recebeu a proposta do seu chefe, né? Falando sobre a sua carreira, né? A primeira pessoa para quem você ligou foi a sua esposa, Exato, né? exato. E você compartilhou essa decisão com ela. E eu achei brilhante, assim, você ter trazido isso, porque quando nós estamos falando das nossas... Todos nós viemos de uma família, de um sistema familiar, né? E quando nós construímos uma família com alguém, né? Casamos, etc. Muitas vezes, quando nós tomamos decisões sem compartilhar essa decisão, a gente gera problema. Uhum. Né? Porque essa decisão, uma decisão nesse porte principalmente, a gente tem que chegar para quem está do seu lado, não, vamos avaliar, né? Como Exato, é que é isso? cuidado. Que impacto vai ter? Não, né? não tome decisões precipitadas, né? Exato. E assim, que impacto mesmo vai ter? A gente É. consegue segurar até de que forma? E muitas vezes nós vemos os problemas nos casamentos, né, nos relacionamentos, é que um deles, às vezes, toma decisões sem
compartilhar com quem está do lado. Sim, sim. Né? Sim. E aí isso pode ser uma barreira para a sua mudança e para você dar um passo na sua vida. E muitas vezes culpa o outro, aí não dá certo, aí você culpa o outro. Mas será que naquele momento você pensou de que forma aquela mudança ia impactar na sua vida, no seu relacionamento hoje? E aí eu achei bacana que você, além de ter trazido toda uma estruturação para a sua mudança, no sentido de você se preparou durante uns meses, fez o que precisou, né? Os contatos, você guardou uma grana, né? No sentido de que, se precisar, né? Se não der certo, eu tenho lá um recurso para lidar. Um colchão. Você também teve essa preocupação de também estruturar a sua vida pessoal para as mudanças. E eu achei isso incrível, que a gente precisa trazer essas decisões em família. O olhar sistêmico diferente, né? Porque não é uma terapia clínica, né? Não é às vezes as pessoas, por eu ser psicóloga, as pessoas acham que eu faço terapia clínica, né? E eu não faço isso. Que é uma ferramenta exclusiva, talvez, de um psicólogo. E a análise clínica, ela tem uma outra vertente. Normalmente, a linha segue por o que o Marcelo me procurou, sei lá, para fazer uma análise clínica, né? Para fazer um processo clínico. E eu vou olhar para a sua dinâmica. Então, você é o meu paciente, meu cliente, então eu vou olhar para a sua dinâmica, aquilo que é bom para você. Bacana. No olhar sistêmico, a gente não olha pro indivíduo. Eu sempre estou a serviço do sistema. Uau. Da família. Então, sempre que eu recebo alguém, eu falo assim, eu estou muito feliz aqui de receber você e de estar a serviço do seu sistema através de você. Que bacana, hein? Então, através de você, nós vamos ter condição de olhar para a sua vida, para quem veio antes e também para quem veio depois, né? Para quem está que é a responsabilidade transgeracional. Né? E aí, com relação a isso, o que eu vejo? Que as soluções, elas têm que ser boas e as mudanças têm que ser positivas para um contexto mais amplo, que é inserir as nossas famílias nisso. Sim. Porque você tomar uma decisão sozinho torna essa decisão, às vezes, muito dolorosa e difícil. Perfeito. E por outro lado também, Ju, até engraçado, eu compartilhei, depois que eu conversei com a minha esposa, eu compartilhei com 2 grandes amigos, o Jorge Luiz e o Adilson Martins, e eles sempre me incentivaram muito nas coisas que eu fiz. E é engraçado que eu relatei para eles a conversa que eu tive com a minha esposa, né? E os dois, assim, foram momentos diferentes, não falei na mesma hora com os dois. Os dois falaram a mesma coisa. Falaram assim, Marcelo, mas também dei sorte da sua esposa ser sua esposa. Por quê? Eu tenho certeza que as esposas deles também apoiariam. Mas assim, eu acho que eles pensaram em situações em que a esposa ia dar contra. Ia falar, não faz isso. Eu não tenho filhos. E isso também facilita, vou ser bem honesto pra vocês. Claro. Decidir não ter. Mas se tivesse, talvez eu mesmo pensasse, do tipo, peraí, mas e se... Pô, eu não posso ficar sem dinheiro, porque meus filhos dependem de mim. Exato. Então, eu imagino outras pessoas em outros contextos do tipo, peraí, mas como é que não vão pagar as contas? Peraí. Então, assim, é lógico, as coisas não são tão perfeitas, não são uma engrenagem que funciona sempre redondinhas. No meu caso, o incrível, o fato de não ter filhos ajudou. Mas sabe o que é o incrível? A minha esposa, assim, imagine uma pessoa que adora a mudança. Sou eu. Imagina o oposto, alguém que odeia, é a minha esposa. Olha que complemento maravilhoso. Um tá a serviço do outro. Um a serviço do outro, por isso que a gente dá certo. Então, o que acontece? Quando eu liguei para ela, é muito mais pela confiança, por saber que ela quer o meu bem, mas já imaginando que ela ia falar, Marcelo, peraí, vamos conversar melhor isso aí. Sim. Cara, e sabe o que foi bonito? Quando eu liguei para ela e falei, aconteceu essa má notícia e tal... Ela falou assim, Marcelo, faz o que você achar melhor, porque tamo junto, sabe? Então, assim, velho, pra você ver, esse é o sentido, né, de quando alguém te apoia de verdade, mas é um sistema, você tem que considerar tudo que tá incluído, né, os ônus e os bônus, né? E, inclusive, Marcelo, dentro desse contexto, a gente pode até puxar uma questão que quando um homem e uma mulher se unem, né, muitas vezes existe uma dinâmica aqui, uma dinâmica invisível e inconsciente que mobiliza esse casal, né? Sim. E muitas vezes um deles, uma das pessoas barra o seu próprio sucesso, porque de alguma forma esse sucesso pode perturbar aqui o casal. E aí muita gente paga o preço disso, tudo bem. O que a gente está dizendo tá tudo bem também se eu
sei lá, na minha carreira eu não vou tanto lá em cima, porque aqui é preciso eu ficar nesse ponto. Porque estar juntos, às vezes, é você abrir mão também de algumas coisas, né? Sem dúvida, sim. E o bacana, lógico, está trazendo uma outra visão e ela, nesse momento, ela também estava passando por cima dos medos dela. Total, né? total. Eu imaginei o sacrifício que foi pra ela dizer isso. Para conseguir. Só não foi sacrifício porque ela sabia que o que me brilhava os olhos era isso. E ela confiava no meu potencial de dar certo. Isso é maravilhoso. Né? Mas, imagina assim a dificuldade. E né? olha, e esse... Oi? Sim. Olha, eu não vou dizer pra você que eu mudaria de esposa, porque aí seria radical demais. Porque é um casamento que deu muito certo e dá muito certo. Eu ia considerar a opinião dela, com certeza. Mas eu ia conversar muito pra ela entender que eu tinha razão. Aliás, meu amor, o cheirinho aqui tá espetacular. Eu, né? inclusive, preciso falar aqui do nosso parceiro. Pegar esse bolo aqui já. Fala do parceiro enquanto eu como aqui. Vai lá. Então, Acho que é uma boa troca. Quero falar aqui do nosso parceiro, da nossa parceira, Fabiola, da Girassol Alimentação Funcional. Gente, olha, a Fabiola tem um menu maravilhoso, fantástico de produtos funcionais. Esse aqui é um bolo integral de cacau, muito bem preparado, né? Maravilhoso mesmo. E ela dá todas as orientações. Você pode congelar esse bolo, você pode refrigerar para que ele dure mais tempo. E ela tem lá um cardápio mesmo, assim, riquíssimo para os lanches, né? A nossa vida, às vezes, um pouco mais corrida, onde não dá tempo de preparar alguma coisa e a gente acaba comendo mal. Então, ela tem produtos onde você pode armazenar, esquentar no micro-ondas, né? Congelar. E vai ser, assim, a medida certa para a sua alimentação saudável, para o seu dia a dia. E, além de tudo, é gostoso, saudável, gostoso e com um amor, um capricho que só a Fabiola tem, hein? Obrigada, Fabiola. Girassol Alimentação Funcional. Tem aí o @ da Fabiola. Sigam e conheçam o trabalho dela. Gratidão, viu, Fabiola? Agora vocês falam para que eu Obrigado também, Fabiola. Adorei. Viu? Que gostoso, né? E as palhas que ela faz? Tem um outro segmento, que a Fabiola é uma empreendedora maravilhosa. E ela tem um outro segmento que é I Love Palhas. Maravilhoso. Quem vai falar agora? Nossa, que café gostoso também. Isso aí, de onde que é? Da Colômbia? Colômbia. Nós fomos a Colômbia e trouxemos esse café. Parece um bourbon amarelo. Torra média. Pô, aí, ó. Nós estamos falando, minha vida. Não, eu não entendo nada de vinho, mas café eu já tenho alguma palatabilidade, assim, de reconhecer algumas coisas. Uau! Mas, olha, eu queria só fazer um comentário, enquanto a gente está tomando esse café maravilhoso, que é o seguinte. Como é bom, né, a gente falar de coisas assim, né? Porque a gente está sempre aprendendo e tendo a oportunidade de estar aplicando esses aprendizados na vida. Você sabe que eu tenho feito uma coletânea na verdade, são só 3 itens que na dinâmica do casamento, até ontem eu estava conversando com a Juliana sobre isso, o homem, para se sentir satisfeito com a sua mulher, precisa de poucas coisas, e você acabou de dizer uma delas. Eu achei muito legal. Eu não vou enumerar as 3. Aí, Cris. Eu não vou pegar essas 3 aí. Agora, close no Luiz. Não, eu só Mas vou fiquei curioso com qual que eu falei que faz sentido para as 3 aí. Qual é? Eu vou falar a segunda. Tá. Que para o homem é muito importante ele se sentir admirado pela sua mulher. Bacana. Legal. Aliás, eu colocaria isso em primeiro, mas ele está dizendo que tem em segundo. Mas eu, enquanto homem, eu consigo hierarquizar melhor do que a Juliana. Você sabe o que você prefere, né, meu? É verdade. A primeira... Boa, minha vida, boa. Entendeu? Então, assim, a segunda, eu considero essa muito importante, ela faz com que a gente tenha uma energia para fazer exatamente o que você fez. Para desbravar, para ter coragem de... A sua mulher, naquele momento, ela injetou em você toda a energia que você precisava para... E vamos com tudo. Muito doido, né? É quase porque ela dizer... ela conseguia naquele momento, ela podia não dizer, mas ela conseguia ver naquele momento quem você ia se tornar. Sim. Só as mulheres têm essa capacidade diante dos homens. Tem. Minha esposa confia muito no meu potencial, assim. Mas, assim, não sei se por causa do cheiro de café que me lembra minha mãe ou por causa disso que você está dizendo, da admiração. E é engraçado que eu disse no início que a minha mãe me apoiou, claro, mas com aquele medinho de mãe de trocar o certo pelo duvidoso. Cara, hoje em dia, se tivesse um fã-clube, a presidente é a minha mãe, porque a minha mãe é o fã-clube, assim, é impressionante. Ela tem tanto orgulho do que eu faço,
que outro dia aconteceu uma coisa tão interessante. Em 2018 eu ganhei um prêmio como melhor palestrante do Brasil em gestão de mudanças. Uau! E isso cara é fera, gente. cara é fera. Não, porque a gente não É brinca em brincadeira. serviço, não, entendeu? Não, A gente traz o melhor palestrante do Brasil. Não, na verdade eu falo que o instituto que me premiou, que é a Associação Brasileira de Liderança, foi muito generosa. Viu? Não tem... Eu sou fã de pessoas muito Você melhores do que merece, eu. Marcelo. Não, mas eu sou fã do Walter Longo, do Dudu Schneider, que eu acho muito melhores do que eu, o Eduardo Carmelo. Mas assim, eu ganhei esse prêmio. O que acontece? E isso veio através de uma comenda, uma láurea, um documento muito bonito. E minha mãe fazia, até então, caminhada com umas senhoras todo dia de manhã. Ela, Marcelo, tira uma cópia pra eu mostrar pra elas. Ah, que Olha, linda. E bonitinha ela falando, mas tem como tirar cópia colorida? Ah, que Assim, fofa. cara, olha só que legal, né? Linda. Na verdade, o apoio sempre existiu, né? Sim. Na verdade, quando ela fala aquilo pra você, Ela é quer um meu cuidado, Ela quer o né? bem, ela É quer um o bem, ela cuidado. quer o bem, né? E hoje ela é orgulhosíssima. Ah, Né? Hoje que é o lindo. contrário. A minha esposa, que às vezes vê um vídeo meu no YouTube, fala, não gostei do que você falou, não. Me lembrei do episódio, o último episódio que a gente viu do This Is Us, que a Rebeca, tá, o filho, né? Eu não sei se você assistiu This Is Us. Conheço, nunca Cara, assisti, mas eu sei. assista. Nossa, Eu sei o que série é. da vida, maravilhosa. Pô. Eu sou tão Muito ruim boa. pra assistir essas coisas, filmes, séries, eu sou tão Gente, ruim. nossa. Preciso de boas dicas por isso. Não, nós muito, também, muito isso bom. é- A gente tá assistindo pela segunda vez. This is us. A gente assistiu todas as... É A impressionante. gente tá assistindo de novo. Aí legal. o último episódio da sexta temporada, a Beck, que é a atriz principal, o filho se tornou ele é o quê? Um vereador? Vereador. É, um vereador e tal, e sai na mídia, né? Tem toda... E justamente ela tinha na bolsa um panfleto Uhum. das histórias, né? Toda Das a 5 trajetória, perguntas, a trajetória do filho, né? Uau. E ela no último episódio, ela já tá com um Alzheimer. Uhum. Então ela falou assim, filho, assina aqui pra dar um Dá um autógrafo aqui pra A mãe mim. pedindo autógrafo. Pra eu colocar aqui nessa folha. Ela carregava aquilo dentro da folha, né? Bacana, E ele, muito bonito, que daí ele escreveu pra ela, para minha fã número 1, do seu maior fã número 1, Olha né? que legal. Isso me lembra aquele filme, Os Filhos de Francisco, né? Ah, Ele ligando pras rádios pra tocar a música do Zezé de poxa. Camargo e Luciano, né? Por meu? trás, né? muito, Tem tanto amor, né? muito Que lindo, bonito. muito bonito. É. E com relação ao processo de mudança, né? Tem uma... Não sei se você já viu, Marcelo. Sim. Opa. Tá. Falando É, desse conteúdo. Tá. Ele é o grilo falante, foi bom ele lembrar, né? Disso aí, É, ó, o grilo é. falante. Então, vamos Fica lá. assim, né? Não deixa esquecer. Boa. Tá. Então, gente, olha, veja isso, né? Como você que é mãe, você que está assistindo em casa, o quanto os seus pais, primeiro, a sua mãe, tem isso com você. Por mais que você olhe lá e ache que não, esse cuidado também te incentiva a seguir. E você também que tem filhos, que é mãe e tem os seus filhos, a importância de você olhar, né, para eles acreditando e confiando de que ele vai longe, né? Eu acho que os pais, quando olham para os seus filhos e enxergam, né, confiam de que ele pode ir, os filhos avançam, né? Olha que coisa. Então, pega essa dica aí e começa a aplicar, hein? E eu não sei se você já viu, Marcelo, uma escultura do Bob Carlyle, que é do homem que se esculpiu. Ah, sim, ele mesmo vai trabalhando ali com a marreta. Já vi, muito interessante. Aquilo. Muito interessante. Muito legal. Diz muita coisa, né? Exatamente, Diz muita coisa. Fala desse processo da lapidação, o seu processo de se moldar mesmo, né? E isso, para mim, é uma grande imagem sobre o nosso processo de mudança a vida toda. Sim. A vida toda, desde quando nós nascemos, né? Então, vamos dizer assim, que nos primeiros anos de vida a gente tem um boom na questão física, né? Nós evoluímos cada ano, né? Aliás, a cada mês, né? Existe um crescimento exponencial fisicamente, né? De estatura, de peso, né? Enfim. E chega um determinado momento em que a gente está fisicamente, vamos dizer, né? A gente não vai crescer mais, né? Mas a gente começa também... O processo interno, ele acontece ao longo da vida, sempre. Uhum. E esse processo de lapidação, veja, quando a gente olha aquela imagem do cara se esculpindo, né? E ele qual é a ferramenta que ele usa, né? Sim. É uma ferramenta que dói, né? E é uma ferramenta, tá quebrando algo, né? E vamos dizer que essa ferramenta de nos esculpir, a principal delas é a frustração. Uhum.
Porque nós aprendemos efetivamente, os momentos felizes, eles trazem pra gente, claro, muita alegria, etc. Mas os aprendizados, os principais aprendizados que a gente tem na vida são de situações onde trouxe algum tipo de frustração ou algum tipo de dor. É verdade. Isso ajuda a esculpir, né? Isso ajuda a esculpir. Claro, quando a gente fala assim, do nosso processo de crescimento, a gente faz um curso, a gente está, assim, se melhorando, etc. A gente vai aprendendo, vai fazendo e tal. Mas eu acho que não tem nada que deixa uma marca maior na gente do que um processo doloroso, sim. Né? Algo que a gente tenha vivido e que, a partir daquilo, a gente se tornou algo muito melhor. Isso faz tanto sentido, assim. Lembra que eu falei no início que tem gente que muda pelo problema, pela dor, tem gente que muda pelo amor, e esse é o meu caso. E, de fato, eu não passei por nenhuma dificuldade que me motivasse a mudar. Mas quando você fala que a dor ele é um baita vetor, eu também entendo isso na minha realidade. Sabe por quê? Não que eu estivesse passando a dor, mas eu fiz isso para evitar a possível dor que eu teria se eu não tivesse feito o que eu fiz. Entendeu? Então, assim, a fuga da dor, ela também impulsiona muito, né? A neurociência diz que a gente se movimenta para fugir da dor ou para buscar o prazer. Então, a fuga da dor, no meu caso, foi o que me motivou. Tipo assim, eu tô bem, mas esse bem é justamente o que eu queria, o que eu quero, é isso que eu quero fazer, né? Então, eu ponderei muito isso. Eu falei, não, acho que vou ser mais feliz correndo o risco de repente dar errado. Sim. Mas pelo menos tentei. Eu vou ser mais feliz tendo que, às vezes, pegar avião e nem dormir direito, e corre pra lá, corre pra cá, mas tendo essa alegria no palco, né? E quando eu falo de palco, assim, o palco faz tanto parte da minha vida que o meu trabalho é palestrante e o meu lazer é vocalista numa banda de rock, né? Olha só. Então, assim, o palco, na verdade, é aquilo que me motiva, né? Mas tem as dores pra chegar até ele. Exato. Claro. Né? Então, é isso que a gente tem que entender, essa ponderação, né? A vida não é só feita de coisas positivas, e as mudanças também não. As mudanças vão te trazer medo, insegurança, algum tipo de dúvida. Eu lembro que em 2014, quando eu pedi conta do meu trabalho, graças a Deus, no dia seguinte eu tinha palestra, e fui trabalhando, fui não sei onde. Aí começou uma crise econômica, foi um momento que o Brasil estava passando por aquele final do governo da Dilma, que depois, dali um tempo, teve impeachment no outro ano e tal. Mas o Brasil teve uma crise econômica muito ruim. Sim. Aí as empresas começam a cortar palestra, treinamento, eventos e tal. Cara, teve um momento, juro pra vocês, que eu não tinha dúvidas de que eu tinha escolhido o melhor caminho. Mas eu tinha dúvidas se daria pra continuar fazendo aquilo por aquele tempo. Olha sabe? Que legal ele trazer essa questão, gente. Que foi o que aconteceu. Mesmo numa mudança, que você tinha certeza daquilo. Eu tinha certeza do que eu queria, mas eu não tinha certeza se, peraí, será que não tem que dar um passinho pra trás? Cheguei até a conversar com a minha esposa e falar pra ela assim, dependendo do jeito que as coisas começaram, porque começou a parar de ter palestra, treinamento, comecei a parar de trabalhar, e o meu trabalho é assim, tem mês que você é o dono da padaria, tem mês que você não tem um pão pra comer, porque, né, você não sabe. Sim. Aí eu cheguei a conversar com a minha esposa e falar assim, olha, será que eu vou ter que colocar o currículo no mercado de novo pra voltar pro RH? Né? E isso eu faria sem nenhum sentimento de vergonha, de fracasso, não, faz parte. Mas não precisou, até porque depois a gente vai se reinventando, a mesma coisa na pandemia. Eu viajando no Brasil inteiro, e às vezes até fora do Brasil, fiz palestras internacionais. Tem uma que eu fiz em Dubai, dentro do autódromo de Yas Marina, na verdade em Abu Dhabi. Cara, aí daqui a pouquinho não tem mais nada disso. Falei sobre velocidade da mudança, olha que lugar legal, dentro do autódromo, né, de Abu Dhabi, lá nos Emirados Árabes. Cara, e daqui a pouquinho acabou, não tem mais, assim... Fiquei 3 meses sem dar palestra, velho. Aí daqui a pouquinho, vamos dar palestra online, entendeu? Teve que se reinventar, mudar de novo. E agora, agora é o melhor cenário do mundo. Quando precisa ser online, eu faço online. Quando tem que ser presencial, eu faço presencial. Tá vendo que até a ferramenta que te machuca, ela te molda? É isso. Né? É isso mesmo. Perfeito. Muito Adorei a analogia legal. que você fez. E você, a sua esposa, vai com você nas viagens? Só quando é lugar bonito. Não, mas vai. Assim, não, na verdade, a maioria não dá. Porque... Ela também tem a carreira dela, né? Tem a carreira dela, não tem como se dedicar 100% ao que eu faço, né? Sim. Mas ela se dedica até bastante. E o que acontece? Lembra que eu disse no outro programa que todo caminho positivo também tem as suas dores. E as dores desse meu trabalho é que eu viajo muito, mas às vezes eu só conheço o hotel, onde eu vou ficar hospedado, onde será a palestra, e o aeroporto. E o caminho. Entendeu? De um lugar para o outro. Eu vou para lugares maravilhosos e às vezes bate e volta. Vou de manhã, volto de noite. Né? Aí não compensa ela ir. Não compensa ela ir. Mas quando é possível ficar um tempo, por exemplo, um lugar do Brasil que eu acho maravilhoso é Belém do Pará. Toda vez que eu vou para Belém, cara, não adianta. Eu deixo de marcar 3, 4 dias de palestra seguinte, deixo de ganhar dinheiro.
Tudo bem Mas que eu não vai dou palestra curtir, todo dia né? também. Essa Aham. carreira não é assim, tá? Mas assim, do tipo, vou curtir. Aí ela vai comigo. Aí eu aproveito que eu ganho muitas milhas, não pago nem o avião dela, entendeu? Legal. Mas ela vai comigo quando é possível. Mas eu brinco com ela, fala só quando é lugar bonito, né? Quando não é, você não quer ir, não. Não, mas o trabalho dela possibilita alguma coisa nesse sentido. Né? Sim, e, Legal. e chegar num É. ponto de você conseguir trabalhar a agenda pra curtir também, né? Sim, sim, mas ela me ajuda muito nisso, assim, passeando comigo, mas assim, o meu trabalho mesmo não tem nada a ver com o que ela faz, a gente troca muita ideia, mas é muito mais no sentido de, assim, ela como ouvinte, como pessoa que recebe a mensagem, Legal. mas as minhas estratégias de negócio eu não consigo compartilhar com ela Sim. porque não é um ramo dela, Sim. Sim. né? Eu compartilho, assim, mais pela curiosidade de conversar com a esposa, né? Mas sabia que até assim ela me dá alguns conselhos, às vezes que eu falo, cara, ela falou uma coisa que não é do ramo, não sabe nem o que eu tô falando direito, Aham. mas ela veio com o olhar de quem assistiria a palestra, É, Muito né? legal. E, que faz cara, toda a diferença. toda a diferença. Toda a É, diferença. legal. Às vezes quem vai te trazer a solução é quem não tá imersa no problema, com certeza. né? Porque ela vai chegar com o olhar de fora, né? Impressionante. Ô Marcelo, e assim, em linhas gerais, essa questão falar da mudança, né? Você trouxe essa questão de que se você vai fazer uma mudança mais preparada, né? Você se organizar para isso também, né? Como Sim. você disse, você saiu, no outro dia você já tinha uma palestra, então você se organizou, questão financeira, etc. E quando a mudança chega sem avisar? Sim. E a maioria aí? dos casos. Sim. E a maioria dos casos. Tá? Porque a maioria das mudanças, como eu já tinha dito no início, elas acontecem muitas vezes como algo dolorido, justamente porque ela muda radicalmente o que você estava acostumado. Sim, Entendeu? e aí você acha que a principal, vamos dizer, o que seria o olhar principal da pessoa diante desse processo? Olha, tem uma coisa que os coaches falam, eu não sou coach, eu já fiz curso de coach, mas eu não trabalho com isso, mas eu acho muito interessante aquela coisa da ressignificação, né? Quando você tem esse olhar de ressignificar os acontecimentos, já muda muita coisa. Tá. Do tipo, por que eu perdi o emprego, por exemplo? Por que o meu casamento terminou? Quando você começa a entender com outro significado, né, em vez de tentar achar o porquê, mas achar o pra quê, né? Pra que isso tá acontecendo? Sim. Já é um primeiro passo, porque você fala, peraí, então vamos lá. Ó, deixar Né? de olhar para o porquê Porque olhar o pra quê. e olhar para quê. Pra que está hein? acontecendo? Anotou né? isso aí, Não, gente? essa é boa, né? Mas assim, quando a mudança acontece de maneira inesperada, vai bater desespero, vai bater medo. Você sabe muito bem disso, eu creio que tem muito mais do que eu, Ju. Existe a curva do luto. Tem até a curva de Kubler-Ross, Sim. que é também conhecida como curva da mudança. Porque ela diz o seguinte, por que ela é uma curva? Porque ela tem um momento ali de... Tem os picos. Os picos, depois ela cai, do tipo assim, nossa, de dúvida, aí depois vem o quê? A negação. Tem a negação. Depois vem o quê? O medo, a insegurança, até vem a aceitação e ela vai gerar a mudança. Isso tem a ver com o luto, com a mudança também. A curva da mudança é a curva do luto. Então, é natural. Vai chegar uma hora que você fala, cara, e agora? Eu tô perdido, não sei o que eu faço. Tem hora que você vai começar a ficar revoltado. Né? Por exemplo, eu me considero uma pessoa bem preparada para lidar com mudanças minhas e até para ajudar os outros. Eu perdi em janeiro esses 2 amigos que eu citei agora há pouco, janeiro do ano passado, o Adilson e o Jorge Luiz, os 2 vítimas da Covid, um morreu com 1 semana de intervalo. Cara, eu sou um cara que, modéstia à parte, sei lidar bem com assuntos iguais a esse. Eu fiquei revoltado. Eu falei, Deus, tanta gente ruim morre, como é que você me lembra desses 2 caras? Né? Então você começa a ficar assim, sabe? Ficar revoltado, meu. Só que depois você percebe que a vida é possível ser conduzida. E quando você percebe que aqueles caras ali deixaram um legado, que foi bom ter convivido com eles, que aquele emprego que eu perdi, né, me ensinou coisas que podem ser importantes para minha nova carreira agora. Legal. Que aquele casamento que de repente não deu certo, né, mas me ensinou de repente também reconhecer meus erros e se eu for para outro, o que eu não vou errar dúvida. mais? Então eu acho que quando a mudança vem de forma inesperada, é você tentar tirar o saldo positivo do tipo, como é que eu vou reconstruir a partir do que eu aprendi, já sei e que eu preciso aprender. Porque às vezes você perde emprego, por exemplo, porque você não estava preparado para uma tecnologia e por isso que você foi demitido. Tá. Então, será que não é hora de preparar mesmo que atrasado? Perfeito. Né? Então, a mudança inesperada, cara, ela sempre vai trazer angústia, dor, barganha, revolta, mas você só sai daquele luto quando você começa a aceitar. E a aceitação não é do tipo, tá, eu aceito. Não. É aceitar quando você... É a postura de você perceber. Que eu não... É aquilo que eu falo. Apesar de parecer do zero, não é tão do zero. Porque você já não é a mesma pessoa de antes. Exato. Né? Você já tem um nível de conhecimento que talvez lá no começo você não teria. Uhum. Né? Então você começa melhor. Você tem Na uma verdade, bagagem. você começa melhor. Na verdade, olha que lindo demais isso tudo que você está falando, porque essa é a grande proposta nossa do Pode Ser Mais Leve. Sim. Porque ninguém está dizendo que você não vai sofrer, ninguém está dizendo que você não vai ter que passar por esse processo de luto, de mudança, que vai te machucar, porque você talvez não estivesse preparado para aquilo, não esperava que aquilo acontecesse. Mas existem formas de você lidar com isso
E o próximo passo ir sendo cada vez mais leve e você poder se tornar melhor quando você passar por esse processo. Sim, sem dúvida. Só que é o seguinte, amor, olha, o horário voou de novo. A gente vai ter que chamar esse cara de novo. É só chamar. Mas sabe um ponto que eu acho que tem a ver nesse final, e eu acho que essa conversa nossa explicita isso? Eu sou um especialista em gestão de mudanças, ou seja, falando de mudanças empresariais. Mas você viu que a gente falou que o tempo todo do ser humano? Sim. É isso aí. Porque a gestão da mudança nada mais é do que o lado humano. É a pessoa que vai viver, lidar, manejar, liderar a mudança. É isso Então, eu acho que uma coisa que fica aqui para nós é justamente isso, né? Se o ser humano tiver mais leve, ele vai passar melhor por isso. Uhum. Porque uma das coisas que nos atrapalha a transitar pela mudança, porque a mudança ela é assim, tem o estágio atual e o estágio posterior, que às vezes pode ser desejado ou não. Ok. Mas entre o estágio atual e o posterior tem um vale do desespero, que é quando você bate a cabeça, você não sabe o que você faz. Né? Por isso que chama vale do desespero, que é igual um vale, né? Se você for num gráfico, né, Luiz? Você que é do ramo dos gráficos, você sabe bem. Então, nesse vale do desespero, ela é uma travessia. Ela é uma transição. A palavra correta é transição. E a transição, ela é algo muito interessante, porque a transição é o estágio que as coisas não são mais como era antes, mas ainda não são como serão. Sim. Por isso que a transição é difícil. Mas essa trajetória, essa travessia... Eu gosto de travessia. Eu gosto. Eu prefiro até travessia do que transição. É que tecnicamente a gente tem que usar a palavra correta, que é transição. Mas essa travessia, é isso que eu queria terminar dizendo aqui. É mais fácil você passar por uma travessia, que é um vale do desespero, quando a mochila é mais leve. Entendeu? Se você estiver carregando um monte de coisa com você, muito você não legal. vai conseguir chegar lá. Então, para você passar por essa travessia, a mochila tem que estar leve. A mala tem que estar leve. E o que é a mala? É as culpas, as crenças que limitam, os julgamentos. Ah, por que eu fiz assim? Por que eu fiz assado? Não me ajudaram, vitimismo. Então, tem tudo a ver com o podcast. Ah, que legal. Né? Ou Nossa, seja, leve uma mochila mais leve. Aí você consegue passar mais rápido pela transição, pela trajetória, pela travessia. É uma ponte. Uau. Porra. Que aula, hein? Porra. Imagina, eu aprendo muito com vocês aqui, aprendi muito maravilha. hoje. Nossa, Marcelo, muito obrigada, né? Foi realmente incrível. Eu acho que nós conseguimos levar hoje para quem está em casa, né, um novo olhar para todo esse processo, para suas travessias, né? Para tudo que elas estão vivendo, mostrando uma nova lente, né? É isso aí. A lente da leveza. As coisas acontecem com todo mundo. Com todo mundo. Chega para mim, chega para você, para o Marcelo e para você Marcelo, também. O testemunho aí em que casa. ele deu aqui, lindo, né? Você vê, todo mundo está sujeito a passar por isso. Isso. Né? Então, é isso aí. Muito que bom obrigada. Que é assim. Vamos marcar na próxima temporada, tem que ter mais um do Marcelo. Vai ter cadeira Demorou. cativa aqui. Queremos agradecer a galera em casa que ficou aqui até agora, né, meu amor? Sim. Com a gente. Gratidão por você que ficou. Se você não deu o seu like, já dá o seu like. Se você não se inscreveu, se inscreva. E você que não gostou, pode dar o like também, que a gente não se importa, né, Marcelo? Pode dar o like. Pode fazer. E olha só, manda também, compartilha esse vídeo, ajude a deixar a vida de outras pessoas mais leve. Foi maravilhoso, gratidão minha vida, gratidão Marcelo. Obrigado a vocês. E semana que vem tem mais episódio novo, Isso tá aí. bom? Time da Leveza. Beijo. Valeu, obrigado, Marcelo. Obrigado a vocês. Tchau, tchau. Até a próxima. Até.